fundos de investimentos imobiliários. Para os mais íntimos, FIIs. Se você gosta desse tipo de investimento, se você já ouviu falar e sempre teve interesse de entender como que funciona, assista esse vídeo até o final, porque além de explicar o porquê desse tipo de investimento vem ganhando muita tração, muita popularidade entre os investidores brasileiros, eu vou falar 8 dicas, 8 vantagens de você se investir nesse tipo de investimentos. Bora lá! O mercado financeiro brasileiro está em evolução constante, porque ele é relativamente novo, né? E por que de fato os fundos imobiliários vêm sendo os queridinhos, né, os populares entre os investidores brasileiros? Porque vamos ter que voltar lá para a época dos anos 90. Na verdade, antes dos anos 90, meados de 90, foi criado o Plano Real. Antes disso, o brasileiro viveu em uma época de hiperinflação, o qual corroía o poder de compra dos brasileiros. E no caso dos imóveis, eles foram utilizados como opção para manter esse poder de compra em épocas de hiperinflação. E em menos de 100 anos, o Brasil chegou a trocar quase 10 vezes de moeda, por exemplo, diferentemente dos Estados Unidos. O dólar lá existe há mais de 200 anos. Então, basicamente por isso que o brasileiro sempre se interessou pelo mercado imobiliário, e já por conta especificamente do mercado de fundos imobiliários, quando eu falar as 8 dicas, você vai conseguir entender o porquê que os brasileiros optam, às vezes, por um investimento em um fundo de investimento imobiliário ao invés de um imóvel. Bora lá! O primeiro que eu digo como que é um dos principais fatores que o brasileiro mais gosta é renda passiva mensal, porque os fundos imobiliários eles são obrigados a repassar no mínimo 95% dos ganhos auferidos no semestre para os seus cotistas, para os seus investidores. Isso ocasiona em uma distribuição mensal recorrente, ou seja, uma renda passiva mensal caindo diretamente na conta dos investidores, né? Um fluxo mensal. Então, os brasileiros entendem como um segundo salário quando estão investindo em fundos imobiliários. 2. Isenção de imposto de renda, né? O rendimento que é repassado mensalmente para os investidores é regido por lei a isenção do imposto para a pessoa física, no qual para incentivar essa classe de ativo para o investidor pequeno, porque o mercado imobiliário ele é muito quente no Brasil e principalmente para grandes investidores. O capital inicial é algo alto se a gente simplesmente tratar do mercado físico, né? Se quer comprar um imóvel grande, um galpão logístico. Então, os fundos imobiliários, a isenção do rendimento dos fundos imobiliários é justamente para incentivar o pequeno investidor. Então, outro fator muito importante. 3. Segurança real estate. O que seria o real estate? Tudo que é relacionado ao ativo de imobiliário no Brasil, tá? Tem uma frase de um dos grandes investidores brasileiros, Thiago Nigro, que ele fala: invista em terras porque Deus não fará mais delas. Então, o que quer dizer essa frase? Investir em imóvel tem uma certa escassez, ou seja, tem um número finito de imóveis no mundo. É justamente por isso que ele vai corrigindo pela inflação. Então, se a gente pegar todos os principais índices aí atrelados ao mercado imobiliários, desde IFIX, que é a média dos fundos imobiliários no Brasil, o GMI, com foco em residências, né, que é o Índice Geral de Mercado Imobiliário Residente, o INCC, Índice Nacional de Construção Civil, IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, até vários estudos da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, você vai ver que no longo prazo são índices que sempre sobem, tá? No qual, pessoal, a terra é escassa, então como tem um número finito no Brasil, assim, por exemplo, como o ouro. Quanto mais dinheiro jogado mesmo, impresso pelos bancos centrais e jogado na economia, esses investimentos são escassos, né? Não tem como ser replicados, não tem como imprimir imóveis. Então, eles vão acompanhando o poder de compra da população, tá? 4. Liquidez. Então,
para mim, essa é uma das grandes vantagens frente ao imóvel físico. Já que para eu vender um fundo imobiliário, a maioria deles eu consigo vender em alguns segundos ou até minutos na bolsa de valores. Claro, é um adendo muito importante. O que é uma grande vantagem pode se tornar uma desvantagem. Então, tem que analisar qual fundo imobiliário você vai investir, porque tem dezenas na bolsa de valores. Tem fundos imobiliários com uma liquidez muito pequena, por exemplo, como o PLCA. Ele, no máximo, 100 mil de reais é negociados na bolsa de valores intraday, né, que é durante o dia. Se a gente utilizar alguns dos fundos imobiliários mais famosos, por exemplo, como o XPML, é 15 milhões. Ou seja, que eu consigo vender de fundos imobiliários com o dinheiro caindo quase no mesmo dia, né? A questão de bolsa, o dinheiro cai em D+2, mas em 15 milhões, por exemplo, é bem difícil eu vender um imóvel de 15 milhões em 2 dias, digamos assim. Fora toda a burocracia de cartório, etc. 5. Diversificação. Tem vários tipos de investimento quando você se trata de fundo imobiliário, vários segmentos, digamos assim. O primeiro e o mais importante, o mais conhecido, o mais queridinho, são os fundos de tijolo. Temos eles, lajes corporativas, que são aqueles grandes escritórios na Faria Lima, Paulista, ou até ao redor do Brasil todo. Grandes shopping centers, né, grandes galpões logísticos, já que o e-commerce está crescendo cada vez mais. E galpões são necessários, né, para fazer a armazenagem de produtos. Então, tijolo é um dos mais conhecidos. Fora isso, tem os de papéis, que são nada mais nada menos que renda fixa, famosos CRI, CRI, né, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Fundo de desenvolvimento, com foco aí em terrenos, construções, etc. Eles são bem mais arriscados. Os híbridos, que utiliza dois segmentos. O mais comum é uma mistura de papel e tijolo, que o tijolo que é de lajes, shopping, etc. E o de papel, que são de renda fixa. Então, uma mistura, né, entre esses dois tipos. E o FOF, que eu diria que é o mais importante para o investidor iniciante, que é um fundo de fundos, no qual vai ter o gestor ali atuando para fazer uma mescla de todos esses tipos de tijolo, papel, híbridos, etc. Então, se você está começando a investir, eu oriento iniciar pelo FOF. 6. Baixo investimento inicial. Hoje você consegue ter participação em imóveis com apenas R$10, né? É completamente impossível quase isso no mercado imobiliário. Então, para mim também esse é um dos grandes motivos que tem se tornado queridinho entre os investidores brasileiros, já que o cara que vai fazer um aporte mensal lá e vai sobrar às vezes R$20, R$30, normalmente é utilizado os fundos imobiliários para ser colocado esse resto de capital, digamos assim, já que tem um capital inicial muito baixo. Tá? 7. Gestão ativa profissional. Pessoal, quando você está colocando dinheiro em um fundo imobiliário, tem uma equipe gigantesca por trás disso. Profissional qualificado, com CGA, analistas, etc. É uma equipe muito grande, profissional, que fica analisando principalmente oportunidade, que fica analisando vacância, né, se eu vou perder um contrato de aluguel com um grande inquilino, por exemplo, entre diversas outras preocupações, que existe uma equipe muito grande no fundo imobiliário tomando conta para você, enquanto você não precisa se preocupar com essa questão, no qual você tem que se preocupar se esse fundo favorece, não faz mais sentido para você. Aí sim, mas na pequena importância de uma oportunidade, venda do imóvel, etc., isso aí você pode destinar para uma gestão ativa profissional que todos os fundos imobiliários basicamente quase têm. Tá? 8. Oportunidade de investir em imóveis premium. Pessoal, a gente quando coloca dinheiro em um fundo imobiliário, às vezes com 50, 100 reais, a gente tá com uma participação em um dos maiores imóveis do Brasil. Por exemplo, de novamente utilizar o XPML, você vai ser sócio, né, um dos shoppings mais famosos de São Paulo, que é o Plaza Sul, né? O KNRI é um fundo com foco em laje corporativo. Você vai ser dono de um dos edifícios com os melhores escritórios corporativos do Brasil, que é o edifício Bela Paulista. BTLG, por exemplo, um fundo com foco em logística, né? Você vai ser dono de um dos galpões lá de Hortolândia, né? Que é um dos mais famosos por conta da extensão, qualidade, etc. Então, esse aí também
é bem interessante, já que para investir em um imóvel premium desses, você ia destinar dezenas de milhões de reais. Tá, pessoal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Os fundos imobiliários, eles vêm ganhando muita atração aqui no Brasil por conta aí de valorização de inflação, etc. Mas tomem cuidado, sempre estudem bastante, né? Como um vídeo desse serve como educação, não é como uma recomendação de investimento. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para que você me ajude, curta, compartilha e já se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro dos outros vídeos que eu vou soltar por aqui, tá bom? Muito obrigado e tchau!